amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada, eu terminei o programa falando do Espírito Paráclito. Gostaria apenas de fazer uma última conclusão. Nenhuma pessoa da Santíssima Trindade se revela a si mesma. Interessante. Jesus revela o Pai. O Pai revela Jesus. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E o Espírito Santo revela ambos. Revela tanto o Filho quanto o Pai. Nenhuma das pessoas trinitárias se revela a si própria. É muito interessante isso. Tá certo? A função do Espírito não é revelar-se, é revelar Jesus e revelar o Pai. E nos dar uma profunda experiência de intimidade, de amor do Pai. Isto aqui, quero dizer, que não é reservado a 3, 4 místicos, não, hein? Do passado ou do presente. É o normal de toda a vida cristã. Se uma vida cristã não chega aí, é porque é uma vida cristã raquítica, é porque é uma vida cristã medíocre, é porque é uma vida cristã que não se consolidou, é porque é uma vida cristã que não cresceu, é porque é um cristianismo infantil e que ficou infantil. Existem pessoas assim também, não é? Bom, então agora vamos continuar o nosso texto. Versículo 8. Versículo 8 do capítulo 16 de João. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Bem, 3 momentos em que o Espírito fará a defesa de Jesus e o julgamento do mundo. 3 versículos dos mais complicados do Evangelho. Basta dizer que São Tomás, comentando o texto, dava opinião deste e daquele, mas não disse coisa alguma própria sua. Em que fórum, onde o Espírito dá testemunho de Jesus? A dificuldade desaparece se nós, através da exegese profunda, descobrirmos que este fórum, o fórum onde o Espírito age, não é nenhum fórum deste mundo aqui. Não é nenhuma praça pública, não é, é o fórum interno da própria consciência. É neste fórum interno da consciência que o Espírito mostra a vitória de Jesus sobre o pecado e o julgamento deste mundo aqui. Tudo isto se passa, e se passa realmente, mas no foro interno daquele que crê, daquele que se abre ao Espírito e, sobretudo, daquele que deixa o Espírito agir nele. Através da oração. Através da meditação, através da oração, através da vivência dos dons do Espírito Santo. Vejam, através de todos esses canais, o Espírito Santo demonstra à pessoa, demonstra claramente ao crente, àquele que crê, a vitória de Jesus sobre o mundo. Eu poderia dar um exemplo talvez banal, de qualquer maneira um exemplo analógico, porque esse texto e isto que eu estou falando é muito profundo. Um homem que esteja num andar muito superior tem uma visão muito mais ampla do que aquele que está num andar inferior. Certo? Os dois enxergam, só que aquele lá de cima enxerga muito mais, vê o conjunto,
do que aquele que está lá embaixo. Um horizonte muito maior. Né? Façamos agora a aplicação ao que nos interessa. Aquele que é conduzido pelo Espírito vê tudo lá em cima e vê até aquele homem que está lá embaixo. Ou seja, ele é capaz de julgar tudo e até aquele homem lá de baixo. Mas o homem que está lá embaixo não é capaz de vislumbrar o que está em cima e muito menos julgar aquele que está lá em cima. O de cima julga o de baixo. O de baixo não é capaz de julgar o de cima. E São Paulo escreve isto na carta aos Colossenses, na carta aos Coríntios. Espiritual, né? O texto spiritualis omnia judicat et anemine judicatur. O homem espiritual, conduzido pelo Espírito, julga tudo e não é julgado por ninguém. Padre, este homem que julga pelo Espírito, a que se refere o texto, este homem é um homem... É um homem de Deus. É um homem de Deus. Mas não é Jesus. Não, é o cristão. É um homem, mas é um cristão de Deus que vê a realidade da história como Deus a vê e não como os homens a veem. Digamos que ele tem uma espécie de raio-x que outros não têm. Ele vê as mesmas coisas, só que ele vê com outro olhar. Ele vê com uma outra profundidade. Ele vê numa direção diversa. Então, este julgamento que ele é capaz de fazer pela visão mais ampliada que ele tem, é na verdade um julgamento dos atos e não das pessoas. Não, ele julga, claro, ele julga a história e indiretamente ele pode até julgar as pessoas. Em que sentido? No sentido de perceber claramente que aquilo que aquele está fazendo é um erro, é uma coisa errada. Não é? Demos um exemplo claro. Hitler, na Segunda Guerra Mundial, com todo o poder dele, com toda a belicosidade dele, com toda a ferocidade dele, era capaz de contemplar o final de tudo aquilo? Não. Mas um judeu que ele mandava, até homem de Deus, que ele mandava para Auschwitz, era capaz, sim, de contemplar o fim de tudo aquilo. E tudo aquilo aconteceu. Não como o ditador pensava, mas como um mártir previa. Mas esse julgamento, então, só para esclarecer para mim, e acho que para alguns telespectadores nossos, este julgamento ele serve para a boa formação da consciência de cada um na condução da sua vida cristã. Não, esse julgamento é um dom de Deus, em primeiro lugar. É Deus que te faz ver a realidade com os olhos dele de Deus. Mas como ferramenta para a construção de uma bela vida cristã. É isso? Bem, é claro que isto aqui já é uma vida cristã bem elevada. Você enxergar as coisas como Deus enxerga, você ter um discernimento divino, não humano, é já um dom extraordinário que Deus no Espírito Santo lhe concede. E este é resultado do exercício de intronização do Paráclito no nosso coração. E esse é o resultado de você ter permitido que Deus introduzisse e aprofundasse a presença do Espírito dele dentro de você. Você começa a ver e a enxergar as coisas como Deus vê. Quer um exemplo mais simples? Você é capaz de aceitar plenamente que aquele que morre não vai de encontro ao nada. Se bem que existam dosagens na crença. Existem aqueles que têm mais profundidade nisso e aqueles que têm menos. Mas existem outros que não têm absolutamente nenhuma visão disto. Quando eu celebro missa de sétimo dia, são poucas. Eu percorro com os meus olhares o auditório e percebo que existem. Eu não estou falando grego, não estou falando chinês, não estou falando russo.
Mas percebo que tem gente ali que está há anos-luz longe do que eu estou dizendo. Não é capaz de enxergar absolutamente nada. E ao lado dele existe uma outra pessoa, talvez até menos culta do que ele, elevada, enlevada, cheia de fervor extraordinário. Está vendo a diferença entre um e outro? Está aí. Padre, parece até uma coincidência feliz, mas outro dia eu discutia com alguns, eu conversava, na verdade, nós trabalhávamos e tentávamos entender um pouco a questão do julgamento das consciências, o julgamento das pessoas, a salvação das pessoas. Não sei se vem a propósito destes versículos. Não. São João não se importa aí com salvação pessoal de cada um. O texto não. O texto fala da história e da igreja em geral. Não fala da salvação de cada indivíduo. Você pode julgar todos os atos que uma pessoa faz. Claro, evidente. Se você põe um ato mau, eu não preciso dizer que ele é bom. É claro que você deve condenar. E um juiz deve condenar também, se for o caso. Caso contrário, ele é um juiz venal, não é? O que eu não posso condenar, o que eu não posso julgar é a última razão daquela consciência, ou seja, a condenação eterna. Eu não posso me antecipar a Deus e dizer que aquela pessoa está definitivamente condenada. Esse julgamento eu não posso fazer. Agora, condenar aquele ato eu posso, se bem que eu deva ter também uma certa reticência quando se trata de uma consciência alheia. Porque se eu não sou capaz de julgar nem a minha consciência, muitas vezes, que dirá a consciência dos outros. Ele fez uma coisa objetivamente errada, mas com que consciência ele fez aquilo? Aí é um problema mais delicado, não é? Não sei se temos tempo ainda. Temos intervalo. Temos intervalo agora, então vamos fazer o nosso intervalo. Voltamos ao nosso segundo tempo. E no intervalo você estava me fazendo uma pergunta aqui, queira, por favor, repeti-la em público. Claro. Conversava com outros paroquianos da igreja que eu frequento e percebi que havia ali uma dúvida entre nós. Alguns pensavam que Cristo, na sua salvação, no seu gesto de salvação, foi tão magnânimo, foi tão grandioso, que não haveria, diante da salvação trazida por Cristo, a danação. Ou seja, não haveria o inferno. Não haveria qualquer pessoa indo ao inferno, porque a misericórdia de Deus era tamanha, através de Jesus Cristo, capaz de suplantar qualquer pecado e qualquer pecador. Padre, eu gostaria que o senhor me ajudasse a entender. Existe o inferno, o julgamento pode ser um julgamento de danação para uma consciência ou não? Bom, em primeiro lugar, o inferno é a única coisa que Deus não criou. Deus não criou o inferno. É o próprio homem abandonado a si mesmo e absolutamente sem Deus. Agora, isto posto, eu espero, e acho que esses aí também esperam, que não haja ninguém no inferno. Porém, eu espero, eu não posso exigir. Uma coisa é você esperar, outra coisa é você exigir que Deus, de uma maneira ou de outra, salve a todos. Esta questão não nos foi revelada, Deus não revelou isto à curiosidade de ninguém, nem a igreja jamais condenou quem quer que seja, jamais colocou no inferno quem quer que fosse, nem Judas, para usar uma figura bíblica, ela não se pronuncia, a misericórdia de Deus é infinita, porém, o homem é capaz, aí o problema não é tanto de Deus, aí o problema é do homem também. O homem é capaz de dizer tanto um sim definitivo quanto um não definitivo. Ele tem esta capacidade. Caso contrário,
ele não teria dignidade, não teria liberdade, não teria responsabilidade. E deveríamos também concluir que a salvação, de uma maneira ou de outra, será mecânica. Porque faça o que fizer, apronte o que aprontar, a sua salvação já está a priori decidida. E decidida no bom sentido. Você não vai para o inferno. Isto aqui não se pode dizer. Existem pessoas que pecam por fraqueza, é a maioria, peca por fraqueza. Outros pecam por uma certa indiferença. Existem pessoas que pecam de maneira satânica. Por exemplo, antes mesmo de pecar, já adjudicam a si próprios o perdão de Deus. Eu vou pecar, eu vou cometer tal ação, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus não vai me perdoar, porque na semana que vem eu me encontro um padre e me confesso com ele. Isso é presunção de perdão. Né? Se você... isto aqui significa pecar com segurança. Sabe? Pecar com inteira segurança. Há limite para tudo. Né? São Paulo escreve claramente na carta aos Gálatas que de Deus não se zomba. Deus pode ser frustrado? Pode se frustrar Deus? Deus pode se frustrar? Me parece que não, pai. A curto prazo, eu diria que sim. Eu pequei e não me aconteceu nada. Ah, claro. Continue nesta direção. Continue, multiplique esses atos aí. Vá a médio prazo e vá a longo prazo. E vai ver aonde é que vai parar. E não é propriamente, isto dizia bem São Tomás, que afirma que Deus pega e joga no inferno. É a própria pessoa, pondere suo, afirmava São Tomás, pelo seu próprio peso que descobre que o seu lugar natural é a condenação. Quer dizer, é ele que não quer Deus, não é Deus que não o quer. Mas a esta pessoa que não quer Deus e assim deixa claro o seu testemunho pelos seus atos, Deus respeita-lhe a vontade. Evidente que Deus respeita. Permite evidente. que se afaste dele. E Lutero tem uma frase muito bonita, embora seja Lutero. O homem é um interlocutor de Deus por toda eternidade. A ele, Deus falará por toda eternidade, quer no amor, quer na ira. Obrigado, pai. Certo? Agora, quem tinha essas ideias aí, no passado, foi Orígenes, o alexandrino, e foi condenado pela igreja. Apocatástasis, chama isso aí. Isso aí não tem nada de novo, não. É tão antigo quanto Orígenes, que era do século, início do século IV. Né? E Orígenes foi condenado pela igreja exatamente por isso. Até os demônios, dizia ele, no fim se converterão. Não. Aí seria tudo mecânico e perderia a seriedade da vida. A vida não seria mais séria. A vida é séria exatamente porque cada ato que eu ponho tem um valor de eternidade. E mais, eu não posso modificar o meu passado. O meu passado se agrega a mim, entra a fazer parte da minha biografia e eu entrarei na eternidade com o meu passado, seja ele qual for. Eu posso ser perdoado, posso ser cancelado, pode Deus ter mudado o mal em bem, e isto ele faz se eu me arrependo, mas o meu passado Deus não muda. Nem mesmo Deus não muda. Deus não pode fazer com que aquilo que foi feito não tenha sido feito. Seria um absurdo. Muito clara a explicação, padre. Obrigado. Tá? Então, continuemos, né? É o Ricardo ainda. Muito bem. Nós 12. paramos 12. no 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará na verdade plena. Este é um versículo muito bonito e no qual se baseou o magistério para mostrar biblicamente a evolução do dogma.
Agora, é preciso entender, não uma evolução do dogma no sentido de que o Espírito acrescentará outras verdades que não foram reveladas por Jesus. O dogma evoluirá e evolui na igreja com o Espírito fazendo com que se olhe mais a fundo tudo aquilo que foi dito a respeito, ou que foi dito a respeito de Jesus, ou relacionado com Jesus. Dou um exemplo. Aonde está na Bíblia o dogma? Temos que terminar já? Encerrou o nosso programa? Bom, um minutinho só. Aonde está na Bíblia o dogma da Assunção de Nossa Senhora? Não está, literalmente não está. Porém, São Paulo escreve, ressuscita, em primeiro lugar, Cristo. Em segundo lugar, os que são de Cristo. A igreja, aprofundando este em segundo lugar, os que são de Cristo, percebeu que há uma especial de Cristo que vem logo a seguir a Cristo. E a partir de releituras espirituais desse texto, foi formulado o dogma da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mas nós temos que terminar o nosso programa e muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima semana. Um bom dia e até nosso próximo programa.